Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Já comenta aí embaixo como é que tu tá. Hoje o assunto, gente, é pra falar com as mães. Vai atrapalhar, bro. Gente, esse aqui é o meu irmão. Tá atrapalhando o vídeo. Com licença. Ficou bonito. Enfim, gente, o vídeo hoje é pra falar com as mães. Inclusive, eu vou gravar de porta aberta. Se vocês escutarem alguns barulhos, é do Caleb, do meu irmão e do desenho da TV que tá dando pro Caleb. Porque ele me aprontou agora algo que eu vou mostrar, ou já mostrei em outro vídeo, não sei qual vídeo que vai sair primeiro. Então, assim, acompanhem os vídeos que vocês vão ver o que ele me aprontou com farinha. E aí vocês vão entender por que a porta aqui tá aberta e por que tem barulho. Mas eu vim falar com você sobre celular para criança. A gente fez algumas mudanças aqui em casa e eu quero muito compartilhar isso aqui com vocês. E antes de começar, me digam aí como que está a iluminação, gente. Eu fiz uma gambiarra aqui para conseguir usar a ring light e até agora tá dando certo. Tô apoiando a ring num negócio muito pequeno que a qualquer momento o celular pode cair, mas não vai em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero falar com vocês, que eu falei em outro vídeo e vou falar nesse vídeo aqui de novo. Temos 2 projetos aqui na nossa igreja, que é com as crianças. Projeto não, 2 trabalhos nós temos aqui na igreja, que é o das crianças, escolinha das crianças, culto dominical, enfim. Ensinamento da palavra para as crianças. E também um novo ministério agora que começou recentemente com os jovens, né? Nós temos os nossos líderes, vou colocar uma fotinho deles aí para vocês. E nós temos alguns projetos, tanto para fazer com as crianças, quanto com os jovens. Se tu quiser estar ajudando, sente no teu coração de estar ajudando, né? Esses 2 ministérios, um ou outro, né? Logo aí tá chegando o Dia das Crianças. Então, se você quiser estar ajudando, o Pix vai estar aqui embaixo. Você pode fazer essas doações e eu vou tentar mostrar aqui quando a gente fizer as camisetas, né, pro grupo de jovens. Quando nós fizer as coisinhas com as crianças, também pro final do ano, tudo isso eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Então, se tu sentir no teu coração, eu conto com a tua ajuda aí, né? É algo que é pra igreja, que é pra comunidade, pra vila que é onde a gente mora, aqui pras crianças, né? Pros jovens, para que essas crianças possam se criar no caminho de Deus e esses jovens, né? Saírem do mundo, saírem das drogas e virem pra casa do Senhor. Então, né, se você sentir aí no teu coração, é um trabalho muito lindo, né? Se for fazer bem feito o trabalho com as crianças, com os jovens, é muito lindo. Então, se você quiser, né, tá dando uma oferta, eu creio, né, tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Mas vamos pro vídeo agora. Há alguns dias, mais ou menos uma semana, nós decidimos que iríamos retirar o celular do Caleb. 100%. Não iríamos mais deixar ele assistir nem o YouTube Kids, nem nada mais no celular, nem joguinho. Há algum tempo atrás, antes da gente tomar essa decisão, a gente já tinha tirado o YouTube normal dele, porque ele já sabia trocar o que a gente colocava, e também ele estava olhando muito shorts, onde tinha muitas crianças ali encenando, não é ensinando, encenando, acho que é assim que se fala, fazendo como se fosse ali um videozinho, um filmezinho, uma novelinha ali de crianças fazendo birra com a mãe, com o pai, brigando com outras crianças, enfim. E ele tava começando a ficar muito mais rebelde, muito mais irritado, começou a bater o pé pra gente, né, brigar, querer mandar na gente, enfim, fazer birra, gritar. Tudo isso ele tava aprendendo nos shorts. A gente começou a cuidar e viu que era isso que estava influenciando ele. E aí nós bloqueamos todos os aplicativos do nosso celular e baixamos o YouTube Kids. E também desinstalamos os joguinhos, né? Só o YouTube Kids. E ali a gente começou a bloquear alguns canais, né? Que eram, assim, vinda de coisas de Umbanda, por exemplo, né? Porque a Umbanda tem vários canais grandes, né? Que remetem a essa parte de Umbanda, e nós somos cristãos e não queríamos que o nosso filho assistisse essas coisas que vão contra os nossos princípios. Então a gente começou a bloquear essas coisinhas, mas mesmo assim não adiantou. O Caleb começou a olhar algumas coisinhas sobre fantasma, bruxa, sobre essas coisas ruins.
E eu comecei a falar pra ele que Jesus não gostava disso, que isso não era legal, né? Que isso era coisa que não ia fazer bem pra ele. Comecei a tentar ensinar, mas também não funcionou. Mesmo a gente bloqueando vários desenhos, mesmo assim não deu certo. E aí, o que começou a acontecer? Começou um espírito ruim incomodar o Caleb. Bom, e como eu tava falando, alguns espíritos ruins começaram a perturbar o Caleb. A gente via que ele tava sonhando algumas coisas ruins. E perturbação mesmo, sabe? Não conseguindo dormir à noite, ficando muito agitado, não de ficar chorando, mas ficando muito agitado, muito rebelde. E aí um dia, de noite, ele chorou bastante, não queria dormir, queria ficar acordado, queria brincar e tava muito frio. E esperneou, fez muita birra, chorou muito, a gente orou bastante por ele. E parece que não adiantou. E aí eu me levantei com ele, e daí eu e o Kelvin, naquela noite, naquela madrugada, a gente decidiu que não ia dar mais o celular. E desde então, isso foi semana passada, desde então a gente não deu mais o celular. E ele acabou acostumando a ficar sem celular. Não pediu mais. De vez em quando a gente tá mexendo, ele acaba pedindo pra olhar o que a gente tá olhando. Quando ele vai ali no vô dele, tem um joguinho ali de piano, de bichinho, que é o barulhinho dos instrumentos, o barulhinho dos animais, e então é tranquilo, não é nada de videozinho, nada disso. Às vezes, quando eu não tô, né, eles acabam deixando ele olhar, mas é por pouco tempo e eu sempre falo, né, que a gente não tá deixando mais ele olhar porque ele tava ficando, o inimigo tava perturbando bastante, ele tava ficando muito rebelde, então eu acabo sempre falando, né, pra que eles não deem pra ele. E eles respeitam, assim, né, o meu sogro tenta colocar só o aplicativo ali pra ele e sempre cuidando que ele tá olhando. Aqui em casa a gente não deu mais, às vezes ele vai olhar com o José, que é o meu irmão, ali no celular, ele olha alguns vídeos, olha algumas coisas, mas eu também sempre falo pro José pra não evitar ao máximo deixar que ele olhe junto, quando ele tá perto não olhar. Mas o José é adolescente, enfim, né, eu consigo, assim, quando ele vem pra perto, assim, eu pego e já deixo o celular de lado, e o Kelvin também. E na TV a gente coloca bastante louvor, ele acaba aprendendo os louvores, ele canta junto e ele olha desenho na TV. Mas na TV eu tenho um controle do que ele tá olhando. Então, ele não olha o que ele quer na TV, ele olha o que eu coloco pra ele. Então, eu coloco historinhas da Bíblia, alguns desenhos que ensinam algumas coisas. Por exemplo, ele tá olhando um ali de um tigrezinho, que ensina a amarrar o sapato, a colocar a roupa, a meio que já ir se virando sozinho. Então eu gosto porque ensina alguma coisa. E as musiquinhas da Bíblia, né, que ensinam também, que ensinam alguma coisa, ensinam sobre a palavra, ensinam sobre Jesus, a cantar, ficar feliz, e sobre as histórias da Bíblia, como eu falei, e alguns desenhos educativos eu também coloco para ele na TV. E agora, depois que a gente tirou o celular, ele diminuiu muito na TV. Por exemplo, hoje ele ficou mais na TV, mas se não me engano, ontem eu nem coloquei desenho pra ele e ele não pediu. Então, assim, aos poucos ele tá deixando bastante. O que mudou agora depois que a gente tirou o celular dele e diminuiu a TV? Ele demanda bem mais atenção, o que é o normal da criança, né? Então ele quer que a gente brinque mais com ele. Caleb tá um pouco irritado porque ele quer colo do meu irmão, quer que o meu irmão brinque com ele e o meu irmão tá jantando. Mas enfim, voltando ao assunto. Ele tá demandando mais atenção, com certeza. Eu tô brincando mais com ele agora. E agora a gente meio que deu uma parada de passear. Mas a gente tá indo passear, mas é mais no final de semana. Por exemplo, no sábado tem a escolinha dominical, que é a escolinha das crianças, que eu comentei antes com vocês. Sábado tem o culto de jovens, que às vezes eu levo, que nem esse final de semana eu levei. Final de semana passado, como eu fiz a primeira parte, ele ficou na casa dos meus sogros, então já é um passeio pra ele, porque lá ele gasta bastante energia. E no domingo, de tarde, de meio-dia, normalmente a gente faz ali um almoço em família, né? E de tarde, a gente vai agora, normalmente a gente tem o compromisso de ensaiar com os jovens. Mãe, Então, já é um passeio pra ele livro. também. Mãe, esqueci meu livro. Então vai lá buscar o seu livro. Tá bom. E daí de noite a gente vai pro culto e ele vai junto pro culto. Antes a gente não era sempre que levava ele, mas agora a gente tá levando todo o culto, porque daí, por exemplo, se ele dorme, o Kelvin pega também
e não fica tão difícil pra mim ter que ficar com ele o culto inteiro no colo e às vezes não conseguindo nem prestar atenção na palavra. E às vezes ele fica com o José no culto também, então também já me ajuda, eu consigo cantar lá na frente, é mais tranquilo, porque eu sei que tem alguém ali que vai segurar ele, vai cuidar dele. E ele presta atenção, né? Muitas vezes ele presta atenção, às vezes ele não presta, que nem esse domingo ele prestou bem mais atenção, porque tinha uma gaita, tinha 2 violão, então ele prestou bastante atenção no culto, até repetiu algumas coisas, e às vezes no culto, de tanto que ele presta atenção... Eu peguei o livro. Pegou? Tem que ler o livro, então. De tanto que ele presta atenção, ele fala glória a Deus, aleluia, sabe? Porque ele vê as pessoas falando e ele também fala. E o Kelvin, principalmente, sempre tenta ensinar bastante ele, né? Livro. Busca o seu livro, então. E nas musiquinhas ele aprende bastante, escutando hino com a gente ele também aprende bastante. E ele tem uma memória muito boa, ele aprende super rápido, então é super ok. Mãe, eu peguei o livro. Aham. Mostra o livro pro B. Mostra o desenho pro B, o ratinho. Mas pra fechar, assim, foi muito bom ter tirado o celular dele, né? Porque ele não fica pedindo. Eu consigo fazer as minhas coisas mais tranquila, né? No celular, por exemplo, postar no Instagram. Eu decidi voltar pro TikTok, assim, né? Eu tô bem ausente, na verdade, eu postei 2 vídeos e sumi. Mas tudo bem, aos poucos eu vou tentando voltar, me dedicar mais. Consigo editar por mais tempo os meus vídeos, então tô conseguindo postar vídeo mais frequente, postar lá no Instagram, enfim, fica tudo bem mais fácil, né? Porque ele não fica toda hora pedindo, ele não tem mais muito interesse, às vezes ele quer olhar o que a gente tá olhando, mas o que me fez também diminuir bastante o meu tempo de uso do celular. Então, quando eu tô perto dele, eu evito, e às vezes quando eu tô perto ele não pede mesmo, então enfim, tá super tranquilo, né? Claro que os primeiros dias não é fácil, os primeiros 3 dias foram bem difíceis, principalmente os 3 primeiros dias, ele quis bastante, ele não podia ver a gente com o celular, que ele chorava, berrava, pra querer o celular. Mas a gente foi bem firme dessa vez, porque a gente já tinha tentado tirar o celular antes e não tinha conseguido, tinha falhado na missão. Mas dessa vez deu certo, porque a gente foi ali bem firme mesmo, e não deu nem um pouquinho, eu vou dar um pouquinho. Não teve nem esse pouquinho que tinha antes, que fazia voltar o uso, né, extremo do celular. Então não teve nem esse pouquinho. Tipo, não vou mudar e pronto. E foi isso. Porque eu acho que aturar esses 3 dias de birra é muito melhor do que uma consequência muito maior lá na frente pelo uso excessivo e por tudo que a internet tem a oferecer de ruim para os nossos filhos. Então, assim, a gente priorizou a saúde mental dele, principalmente, né? Porque hoje em dia todo mundo tem depressão, ansiedade, um monte de coisa, e eu sou uma prova disso, por conta do uso excessivo do celular, e eu não quero que meu filho desenvolva isso já cedo. Então, por isso também que a gente tá evitando o uso do celular pra ele, né? Porque ele é uma criança, né? Vai fazer 3 anos, a recém é muito cedo pra ele estar pendurado no celular. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouquinho diferente. E eu quero fazer esses vídeos mais diferentes aqui com vocês pra estar trazendo alguns temas assim, de coisas que a gente vai melhorando com o Caleb, que a gente vai vendo o resultado. E as coisas, né, que não dão tão resultado assim, que a gente vai mudando na rotina. Tem o lado bom e o lado ruim, né, das coisas. E eu acho que esse conteúdo aqui na internet, ele deve ser muito falado, é muito bom, porque hoje em dia a grande maioria das crianças ficam muito no celular e acabam desenvolvendo problemas emocionais, mentais e tudo muito mais cedo, né? Então, quanto mais a gente evitar isso, melhor. Mas é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.